boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite da organização do 21º Congresso Brasileiro de Meteorologia. É uma honra, né? Na verdade, a gente está abrindo o congresso com esse minicurso. Então, realmente, só agradecer à organização do evento, que fez o convite, né? É muito bom poder participar aqui em Campina Grande, a cidade que eu sou natural, que eu estudei, me graduei, fiz meu doutorado aqui, e estar retornando para poder contribuir um pouco com um evento dessa grandeza é realmente maravilhoso. Então, agradeço quantas vezes for necessário o convite, a organização, toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Meteorologia, e parabenizar pelo esforço em retornar a esse evento presencial e também híbrido, né? Sei que muitos estão nos assistindo agora, então é muito bom realmente estar podendo participar desse evento e trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo na Universidade Federal de Alagoas para vocês. Bom, o título do nosso minicurso é Índices de Seca, Cálculos e Aplicações Práticas. Eu sou o professor Fabrício Daniel dos Santos Silva, trabalho no Instituto de Ciências Atmosféricas, o ICAT, lá da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. E vamos falar um pouquinho desse tema, que é de extrema importância, né, principalmente para a gente que vive em regiões semiáridas. Acho que não passou. Eu passei aqui o slide, acho que não atualizou ali. Eu estou passando aqui os slides, mas está estagnado na primeira imagem. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui rapidinho isso aqui. O pessoal do suporte está resolvendo aqui rapidinho, para a gente conseguir ver aqui todas os slides. Só um minutinho. Bom, pessoal, enquanto o problema é resolvido, eu vou falando um pouco da parte teórica do nosso minicurso. A gente sabe que as secas são um fenômeno muito complexo, né? A seca ela é um evento natural, né? Não existe uma definição de seca que seja universalmente aceita, né? É um fenômeno difícil de ser identificado ao longo do tempo, né? As secas elas surgem e se desenvolvem de uma forma lenta, né? Afeta muitas atividades humanas, né? E o meio ambiente como um todo, né? E é muito difícil quantificar de forma objetiva as características de uma seca, porque nós precisamos identificar numa seca a sua intensidade, a sua magnitude, a sua duração e a sua extensão temporal e espacial, né? Secas, elas podem ser muito localizadas, como também podem afetar superfícies muito amplas, né?
como a gente tem aqui, a gente sabe, no interior do Nordeste, o nosso semiárido, não só o semiárido, né? A faixa litorânea também do Nordeste, em eventos de seca muito intensos, é praticamente uma região inteira, né, do Brasil que sofre, e a expansão da seca ela é muito grande. Então, identificar a seca, ela precisa ser bem caracterizada em diferentes níveis, né? Se você tem um simples déficit de precipitação no mês, você já pode dizer que você está passando por uma seca meteorológica. Se esse déficit de precipitação ele perdura por mais de 3 meses, a gente já pode ter consequências do que a gente chama de seca agrícola. A partir de 6 meses de déficit de precipitação significativos, a gente já pode ter impactos na hidrologia, né? É o que a gente chama de seca hidrológica. E a partir de 12 meses em diante, a continuidade de uma seca, ela já pode ser classificada como uma seca socioambiental, né? Socioeconômica, porque todos os sistemas que dependem da água em uma região vão ser afetados. Então, abastecimento humano fica afetado, abastecimento animal, irrigação. Então, toda uma cadeia produtiva que depende de água começa a sofrer. As secas elas sempre começam com um déficit de precipitação, né? Esse déficit de precipitação ele vai produzir uma diminuição, principalmente na umidade do solo e no escoamento superficial. Isso vai levar de forma gradativa a você ter déficits nas suas reservas de água, seja ela para abastecimento, seja ela no solo, seja ela para irrigação, ou seja, para várias atividades. No final, né, quando essa seca está bem estabelecida, todo o sistema ele vai ser alterado, uma vez que a água para indústria, para abastecimento de cidades, todo esse recurso hídrico ele vai diminuir, né, progressivamente, como uma resposta ainda um pouco mais lenta do que no caso simplesmente de um déficit de chuvas que é observado de forma mensal. Então, a seca ela é um processo lento, né, ela se estabiliza e ela evolui progressivamente. Em geral, as secas, né, elas são compostas por 3 componentes principais. A magnitude da seca, que é caracterizada pelo déficit acumulado abaixo de um determinado limite. A duração, né, que é relativa ao número de meses ou anos consecutivos abaixo de um certo limite de quantidade de água. E também precisa ser caracterizada quanto à sua intensidade, né, que seria o déficit médio para um período abaixo de um determinado limiar de valor de água acumulada. Então, duração, magnitude, intensidade e também frequência das secas, a gente precisa estar sempre monitorando. Né? Monitorando e a gente sempre aprende com elas. Né? Recentemente, a região nordeste do Brasil, que já enfrentou, historicamente, nós temos medições de longo prazo, de precipitação, né, que remontam em algumas estações do Nordeste, desde a década de 1910, 1920. Então, as secas já são conhecidas pela população, já são sentidas pela população e relativamente bem conhecidas. Né? E quando foi, a partir do ano de 2012, até mais ou menos 2017, 2018, há alguns autores que divergem quanto ao ano de término da seca, mas o ano inicial da última grande seca foi 2012. Mas é praticamente consenso, né, em vários artigos que já foram publicados, que vêm estudando esse evento, que nós tivemos no Nordeste, desde que se tem medições de precipitação, uma das maiores secas, ou a maior seca, né, em tempo, em intensidade e em magnitude. Né? Foi um evento muito extremo de seca, que se iniciou em 2012 e perdurou até 2017, 2018, em alguns locais do Nordeste até 2019. Então, tivemos aí 2019, 2020 em algumas localidades, né? 2021 também, um pouco de recuperação, né? Choveu um pouco mais,
mas o prejuízo de uma seca muito prolongada ele se estabelece durante muito tempo, né? Então, nós tivemos esse evento extremo, que desde que se tem medições, a gente não tinha um evento tão duradouro como essa última seca. Então, a gente está sempre aprendendo com novos fenômenos, com novos eventos que acontecem. Para a gente avaliar as secas, né, nós temos à disposição uma grande variedade de índices de seca, né? Eles são conhecidos na literatura científica como índices de seca, que, na verdade, eles têm essa nomenclatura, mas você tem sempre as duas escalas. Cada índice de seca que existe, ele tem a escala, né, do seu valor representativo para período úmido e para período realmente de seca, né? Nós temos na literatura pelo menos mais de 15 a 20 índices de seca diferentes. Nem todos são usados rotineiramente, né? Nem todos são operacionalizáveis, nem todos são disponibilizados em sites de instituições, como IMET, CPTEC, mas a gente sempre tem aquele conjunto de alguns índices que são muito mais conhecidos, são muito mais fáceis de se interpretar, e para que um índice de seca ele realmente seja operacionalizável, ele seja mais prático para se trabalhar com ele, é preciso que ele tenha algumas características, né? Um índice de seca ele não pode ser um método de cálculo extremamente complexo, porque a complexidade ela pode ser um fator impeditivo de você ter uma continuidade de cálculo desse índice. Geralmente são índices simples, que envolvem poucas variáveis, mas uma delas, lógico, é fundamental. A gente precisa ter séries e dados de precipitação. Bom, pessoal, conseguimos aqui consertar uma pequena falha que estava na apresentação, mas eu segui falando, né? Deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui. Então, a gente estava falando, bom, está pequenininho, mas não é importante não ver o que está escrito ali naquelas tabelas. Dentro de cada linha daquela tabela ali, tem um índice de seca diferente, tá? Aqui à esquerda, a gente tem um levantamento dos principais índices de seca feito pela Sociedade Americana de Meteorologia no ano de 2002. Um estudo mais recente, e olha que já tem 10 anos, né, de 2010, já mostrava que a gente tinha mais índices. Então, estão sendo sempre desenvolvidos novos índices de seca, né? Eles servem de monitoramento no globo inteiro, né? Aquele mapa ali à esquerda da América do Norte, Estados Unidos e México, existe um sistema, né, que é adotado pelo governo americano, pela NOAA, que eles operacionalizaram um índice que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é o índice de seca de Palmer, né, um índice muito conhecido, mas ele tem algumas restrições, esse índice de seca, né? Ele não é muito fácil de se calcular, né? Ele é um índice que tem uma certa complexidade, ele precisa de muitas variáveis, pelo menos precipitação e temperatura, né? Então, se você tiver mais variáveis, você pode incrementar alguns outros parâmetros, porque esse índice ele faz uso de balanço hídrico, né? Então, a gente sabe que balanço hídrico, a gente precisa de, principalmente, como entrada de precipitação e de evapotranspiração. E aí é que começa a ficar um pouco complexo, né? Porque se você entra com evapotranspiração, você também precisa de algum método de cálculo de evapotranspiração. Então, você parte de métodos muito simples, como de Thornton Waite, onde você só precisa de temperatura média mensal, até índices, né, para calcular ETP, a evapotranspiração potencial, como de
Pima-Monti, que é o mais completo e é o recomendado pela FAO, inclusive, como o método mais robusto e mais próximo da realidade que existe, né, que é o índice de Pima-Monti. Só que para você calcular ETP pelo método de Pima-Monti, você precisa de todas as variáveis que podem ser medidas em uma estação meteorológica convencional ou automática. Porque ele é um índice muito complexo, que você precisa de vento, pressão, temperatura, umidade relativa, derivar vários outros índices, né? Tem todo um procedimento para se calcular a ETP pelo método de Pima-Monti, e você não ter dados é um impeditivo. E até mesmo, muitas vezes, a gente não tem dados de temperatura medidos em estações. Então, a gente conta com redes pluviométricas relativamente robustas no Brasil, né? A gente tem uma contribuição muito grande aos órgãos federais dos núcleos estaduais de meteorologia. Então, por exemplo, aqui na Paraíba, a ESA tem um papel fundamental monitorando a precipitação em praticamente todos os municípios da Paraíba. Lá em Alagoas, nós temos a SEMAI. Vários estados do Nordeste e outros estados do Brasil, a gente tem núcleos estaduais que monitoram a precipitação através de sua rede pluviométrica. Então, a gente precisa também, a gente não pode deixar de lançar mão daqueles índices de seca, onde a gente entra os quais a gente tem como principal entrada apenas a precipitação, né? Então, a gente tem que saber, antes de calcular um índice de seca, que tipo de índice de seca a gente vai poder calcular naquela determinada região. E por quanto tempo, né? Não dá para a gente lançar mão de alguns índices que precisam de muitos outros dados fora a precipitação se nós não temos esses dados. Ou se nós temos esses dados com falhas, de forma muito intermitente. Então, a gente precisa de uma continuidade, né? A gente precisa de uma boa rede de observações. Esse outro índice aqui ao lado, que é o SPI, que a gente também vai comentar hoje aqui no nosso minicurso, é um índice relativamente novo aí no mercado, ele já tem alguns anos, mas ele já foi um melhoramento de um dos índices mais conhecidos e mais utilizados nos órgãos operacionais de meteorologia do Brasil e do mundo, que é o SPI, muito conhecido, que é o Índice Padronizado de Precipitação, né, da sua sigla em inglês. Então, para que um índice de seca ele seja adequado, ele tem que atender esses requisitos aí. Primeiro, esse índice ele tem que ser útil. Ele precisa ser útil para analisar secas em diferentes disciplinas, seja do ponto de vista hidrológico, seja do ponto de vista agrícola, seja do ponto de vista socioeconômico, seja do ponto de vista puramente meteorológico. A gente precisa de que o índice ele seja útil. Ele também tem que ser capaz de medir a severidade da seca, né, de acordo com sua intensidade e sua duração. Isso é importantíssimo. Tem que ser um índice que permita comparação, ou seja, permita comparar a gravidade da seca ao longo do tempo e do espaço. Nós não saberíamos nunca que a última grande seca da região Nordeste foi uma das mais intensas se a gente não tivesse já um histórico de monitoramento de secas passadas através de índices, né? Então, aí a gente realmente percebeu que esse último evento foi muito extremo e muito duradouro. O índice de seca ele tem que permitir que a gente, de forma mais intuitiva, de forma mais prática e fácil, que o usuário ele identifique o início e o fim dessa seca. Muitas vezes é difícil você identificar o início de uma seca. Não é todo mês que apenas por ter um déficit de precipitação, ou seja, chove abaixo da média em determinado mês, que ali já começou uma seca. Esse é um processo continuado de monitoramento até que se possa realmente determinar. Olha, o índice, ele agora realmente nos mostra que entramos em um período de seca. E aí a gente começa a monitorar e ver quanto tempo isso vai durar e quanto de área, né, quanto espacialmente essa seca vai englobar de área envolvida. E ele também tem que ser capaz de apontar diferenças entre os períodos de seca natural e as próprias secas. Todo local,
não é todo local, estou sendo exagerado, em algumas regiões não, isso não é tão claro, não tem uma sazonalidade tão marcante, mas, por exemplo, aqui na região Nordeste. Aqui na região Nordeste nós conhecemos muito bem o período chuvoso e o período seco natural de cada ano. Então, a gente não pode nunca confundir o período seco natural com uma seca, né? A gente pode ter uma seca ou um período seco dentro de um período chuvoso, mas nunca confundir o período seco natural que ocorre, isso é climatológico, com uma seca. Além disso, eles têm que ser fáceis de se calcular e devem ser claros e compreensíveis. Então, o índice de seca ele precisa ter esses requisitos. Existem dois grandes grupos de índices de seca, que são os grupos que usam métodos probabilísticos, né, baseados em análises longas de séries climáticas, de uma ou mais variáveis. Uma dessas variáveis tem sempre que ser precipitação. E há os métodos baseados em balanço hídrico, né, que tem uma série de entradas e saídas para um sistema, geralmente para um volume de controle, né, um volume de solo. E esses métodos, ambos esses métodos, muitas vezes eles podem até ser combinados, né? Então, dá para você analisar os índices de seca de forma conjunta, né? E é até recomendável que, se possamos, sempre tenhamos mais de um índice de seca sendo calculado e monitorado. Até para que um confirme, muitas vezes, o que você já desconfia que está vendo no outro. Será que realmente está começando uma seca? Né? Porque os índices eles têm formas diferentes de ser calculados. Então, um pode indicar um início de uma seca de uma forma mais aguda, o outro ainda pode estar suavizando um pouco. Então, é importante, a depender do índice que se use, que a gente possa sempre monitorar mais do que um índice. Dentro desse rol de índices que a gente conhece, né, a gente vai, e eu passei para vocês, eu acho que todos receberam um material para praticarmos um pouco, né, o cálculo de alguns índices. Então, eu passei para vocês alguns arquivos compactados, com scripts, com dados, né, para que sejam rodados e testados. Algumas instruções básicas, todos esses índices que eu passei para vocês, os scripts estão em R, né, eu passei também um executável para que vocês possam baixar de uma forma bem simples, né, os programas estão bem intuitivos e bem fáceis de se manusear. Um deles é o do RAI, ou IAC, muito conhecido como índice de anomalia de chuva. Ele é um índice muito simples de se calcular, ele foi desenvolvido a partir da década de 60, tem como principal característica usar valores de precipitação normalizados, baseados em um período histórico de um determinado local e estação, e toda comparação que se faz, ela, na verdade, é uma comparação com uma perspectiva histórica daquela série temporal, né? O único parâmetro de entrada do IAC ou do RAI é a precipitação, né, em nível mensal. Nós não calculamos índices de seca na escala submensal. Se vocês virem algum índice de seca na escala submensal, tem algum problema, é sempre da escala mensal em diante. O que a gente faz na escala submensal, 15 dias, 10 dias, é monitoramento mesmo, se você está tendo descêndios mais chuvosos ou menos chuvosos, primeira quinzena, segunda quinzena de mês mais chuvosa, menos chuvosa, mas índice de seca a gente calcula a partir da escala mensal e segue no tempo. Tá? Principal aplicação é um bom índice para quem lida com agricultura, com recursos hídricos, tá? Porque o RAI ele é bem flexível, ele pode ser analisado em vários prazos também, a partir sempre da escala mensal. Tem como principal ponto forte a facilidade de cálculo, né? Você só tem precipitação como entrada, isso facilita demais. E você pode calculá-lo nas escalas de tempo mensal, sazonal, anual, e contribuir assim com essas diferentes escalas temporais. O ponto fraco é o ponto fraco de quem trabalha com dados.
Se a gente trabalha com dados, a gente precisa de dados. Então, a gente tem que necessariamente contar com séries temporais de pelo menos 30 anos, o mais longas que forem, melhor para a gente, e boas séries, né, com poucas falhas, com um bom controle de qualidade, ou seja, que os dados sejam confiáveis, que a sua série temporal seja longa e, de preferência, sem falhas, né? Se você tiver falhas, você está comprometendo o cálculo desse índice seriamente. Ele separa, né, a série em duas situações. Você tem um período histórico de referência, onde você tem uma climatologia mensal, sazonal, semestral, anual, seja lá que escala de tempo é do seu interesse. Você pode calcular esse índice, como já foi dito, para qualquer escala de tempo. E aí, você separa, né, os valores dos desvios que foram positivos ou negativos em relação à média daquela escala temporal que é do seu interesse. Se você tem desvios positivos em relação à média, você usa a fórmula de cima. Se você tem valores de desvios negativos em relação à média, você usa essa formulazinha de baixo, onde a única coisa que muda é o sinal na equação. Na equação do RAI, o N aí seria a precipitação atual de interesse a ser avaliada, e você precisa separar da série temporal a precipitação média mensal ou anual daquela série histórica e a média dos 10 maiores e dos 10 menores valores mensais, anuais, semestrais, seja que escala de tempo for, da série temporal. A gente precisa fazer adaptações, né, a essa equação. Ela foi concebida para uma série temporal de aproximadamente 30 anos. Né? Então, para 30 anos de dados, você separa aqueles 10 valores maiores da série, os extremos, né? Os 10 maiores valores, os 10 menores valores, calcula médias dessas séries temporais e aí parte para o seu cálculo. Calcular esse índice, por exemplo, numa planilha Excel, é simples, mas, por exemplo, é trabalhoso. Né? É bem trabalhoso, porque você tem que ficar olhando, filtrando desvios positivos, filtrando os desvios negativos, aplicando cada fórmula. Né? Se o desvio é positivo, você tem a fórmula que não tem o sinal negativo. Se aquele desvio é negativo, você tem que aplicar a fórmula que tem o sinal negativo. E então isso é trabalhoso, é demorado. Então a gente desenvolveu para o cálculo desse índice, né, um script bem simples, onde a gente pode trabalhar com uma série temporal apenas, ou com um grande conjunto de séries temporais. E aí vocês calculam os seus dados, organizam os seus dados, entram com esses dados e facilmente vocês obtêm o cálculo dos índices. Como todo índice de seca, ele tem uma escala. Né? Então, de acordo com o trabalho de Araújo e et al. Em 2009, se você tem valores de RAI de 0 até 2, você tem valores considerados úmidos. De 2 a 4, muito úmidos. Acima de 4, extremamente úmidos. De 0 a menos 2, você já tem condições de seca. De menos 2 a menos 4, de uma seca forte. E abaixo de menos 4, você já teria uma seca extrema. Eu coloquei ali o vamos praticar. Eu tinha a intenção de, assim que acabasse de falar de cada índice, a gente faria cada um com seu notebook e tal, e eu também aqui no meu, a gente faria junto. Mas eu vou seguir com todos eles, e no final a gente tenta fazer uma prática com vocês. Quem baixou os dados, quem tiver interesse em rodar, eu vou mostrar aqui como a gente vai calcular cada um desses índices e os dados que eu coloquei para servir de guia para vocês. Né? Lógico que vocês podem ter outras séries temporais e vai ser só adaptar e ajustar para rodar nos programas que eu disponibilizei para vocês. Então, esse é um dos índices mais conhecidos e tem
saído muitos trabalhos, né, de pesquisadores levando esse índice em consideração. Então, ele é um índice que está sempre aí, a gente observando novos artigos sendo desenvolvidos. Esse próximo índice de seca, que é o índice de seca de Lamb é o nome do autor, né, que ele desenvolveu esse índice em 1986, é a publicação dele. Ele é muito indicado, principalmente para você analisar bacias hidrográficas. Então, se você tem uma bacia hidrográfica e você tem uma distribuição boa de dados espacialmente distribuídos nessa bacia, você analisa a bacia a partir da média de todos esses pontos. Ponto fraco. O ponto fraco é extensão da bacia. Se você tem uma bacia muito grande, como as bacias amazônicas, a bacia do São Francisco, a gente sabe que essas áreas em extensão territorial são imensas. Então, analisar a bacia como um todo, você pode estar mascarando algumas situações, né? Então, você pode ter, por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, um período chuvoso muito intenso ali em Minas Gerais, né, norte de Minas, parte da Bahia, e você ter o restante da bacia passando por um evento seco até extremo, né, com pouca precipitação. Então, quando você pega a média de todas essas observações na bacia, você pode estar contrapondo, né? Você pode estar equilibrando, de certa forma, vamos dizer assim, aqueles pontos que tiveram chuva acima da média com aqueles pontos que tiveram chuva abaixo da média. No entanto, para bacias de médio e pequeno porte, é um bom índice. Nos dá uma boa representatividade de como aquela bacia, como um todo, está em relação a se está num período muito úmido, considerado muito úmido, né, classificado como muito úmido ou classificado como muito seco. Ele é um índice que ele tem uma particularidade, né? Ele serve para você avaliar a bacia na escala temporal anual. Aí vocês podem dizer, não, mas a escala anual muitas vezes não satisfaz. Mas em uma perspectiva histórica, isso é interessante, né? Porque a gente consegue perceber, por exemplo, se você teve anos consecutivos de seca naquela bacia, anos consecutivos de seca numa bacia, ou anos extremamente úmidos numa bacia, eles trazem consequências para os anos à frente. Então, vamos dizer que você teve 3, 4 anos seguidos, classificados como uma seca forte ou extrema numa determinada bacia, e você tem 2 anos em seguida de normalidade das chuvas. Esses 2 anos de normalidade, a situação não vai ficar equilibrada, porque você vai continuar sofrendo os efeitos das secas passadas. Então, do ponto de vista até social, você consegue, através de um recorte histórico, estimar com quanto tempo, por exemplo, uma população ou alguns reservatórios, eles continuam sofrendo os efeitos de uma seca prolongada, ou com quanto tempo eles se recuperam, em média. Então, dá para adotar uma série de políticas públicas, por exemplo, nesse sentido, baseado num índice muito simples de se calcular, que vocês também receberam uma pastinha compactada com um script para cálculo desse índice. Vamos falar agora também de um índice de seca que ele eu diria que até hoje, e isso não deve mudar, é um dos índices mais utilizados no mundo inteiro, né? Ele foi desenvolvido em 1993 por McKee e outros, e ele tem como principal entrada apenas a precipitação. Isso é um diferencial de alguns índices, né? Os índices que entram só com precipitação. Só que, assim como o RAI, que também entra só com precipitação, o LAMB, que entra só com precipitação, ele tem algumas particularidades que o deixam um pouco mais atrativo. Digamos que é um índice um pouco mais robusto, tá?
Ele também é utilizado para você calcular as probabilidades de precipitação em qualquer escala de tempo, a partir da escala mensal, bimestral, trimestral e por aí vai. A gente, para algumas aplicações, a gente calcula até a escala de 48 meses e pode até ser mais. Né? 48 meses dão quantos anos? 4 anos. Né? Então, é muito comum em sites de instituições nacionais como o IMET, CPTEC, vocês têm à disposição, muitas vezes, esse produto. Né? Ele é atualizado mensalmente. Então, você tem, geralmente, as escalas que são mostradas, é a escala de 1 mês, representativa de secas meteorológicas, a escala de 3 meses, que pode ser representativa de secas agrícolas, a de 6 meses, que já pode ser representativa de secas hidrológicas, a de 12, 24 meses, que já são secas, que já chamam a atenção para um caráter mais social. A gente precisa normalizar as séries. Né? A grosso modo, seria você pegar a precipitação de um determinado mês, diminuir da sua média e dividir pelo desvio padrão. O problema é que as séries pluviométricas, na maior parte das vezes, elas não seguem uma distribuição normal. Então, é necessário recorrer a outros tipos de distribuições de probabilidade para a gente representar bem a nossa série temporal de precipitação para o cálculo do SPI. Nós precisamos fazer uma distribuição de probabilidade acumulada, né, como vocês estão vendo ali. Né, vocês lembram das aulas de estatística, a gente pega todos os dados de uma série temporal, faz um rol, organiza do menor até o maior valor, e esses valores vão tendo determinados percentis, né, de 0 a 100, e essas probabilidades vão sendo rebatidas, né, em uma escala. E é mais ou menos isso que o SPI faz. Você ajusta, então, através de uma distribuição de probabilidade adequada, que geralmente para o SPI é a distribuição gama, e você consegue traduzir os valores de precipitação, seja na escala mensal, trimestral, sazonal e por aí vai, em valores que variam em relação a um valor médio central de uma distribuição. Tá? Numa probabilidade que vai aí de 0 até 1. Então, você traduz esses valores de precipitação para uma escala que ela vai servir para qualquer série temporal de precipitação, e essa é uma vantagem. Então, o que é normal lá em Porto Velho pode ser um valor extremo aqui na região Nordeste. Se é normal em um determinado mês, lá em Porto Velho, chover 350 milímetros, pode ter certeza que uma estação meteorológica, né, um município, uma cidade aqui do semiárido nordestino, se você tiver 350 milímetros de chuva em um determinado mês, pode ter certeza que esse valor está ultrapassando em muito o valor médio daquele mês, que a gente conhece a distribuição das chuvas aqui na nossa região, principalmente no interior do semiárido. Você tem muitas localidades onde a normal climatológica do mês mais chuvoso, muitas vezes nem ultrapassa, ou pouco ultrapassa, os 100 milímetros. Então, como dizer que Porto Velho está sob uma condição de seca e Petrolina está sob uma condição de seca? Se o normal de chuva em uma região é totalmente absurdo em relação a outro. Né? Você chove aí em Porto Velho quantos milímetros por ano, Luiz? Mais de 2.000 milímetros, em média. Né? Quase 3.000 milímetros. E você tem cidades do interior do semiárido que você tem 350, 400 milímetros, em média, anual de precipitação. Isso seria o normal. Então, imaginem um mês mais chuvoso de uma região dessa, analisando climatologia. Muitas vezes, realmente, não passa de 100 milímetros. Então, você precisa de uma escala que atenda a qualquer situação. Aquele local onde o normal é chover muito, aquele local onde o normal não é chover muito. Então, o SPI ele atende bem essa questão. Os cálculos eles são um pouco mais complicados, não é? Logicamente, não é essa coisa tão simples que a gente está vendo ali. Então, essa distribuição, ela precisa de alguns pré-requisitos, a gente precisa atender algumas
algumas considerações devido à distribuição que a gente está analisando, né? Mas o importante é que não é um índice complicado de se calcular. Pode até parecer, mas não é um índice complicado de se calcular. E ele é extremamente adaptável a períodos de referência. Então, eu pergunto a vocês, se a gente tiver uma série temporal de 1950 até agora 2020, a gente tem quantas normais climatológicas já nesse período? A gente tem 2 oficiais, né? Já teria 6190 e já teria agora 91-2020. Qual período de referência vocês utilizariam para a gente estimar esses parâmetros que são necessários para o cálculo do SPI de qualquer localidade? Usaria um período específico desses 70 anos de dados, que eu estou aqui imaginando, né, 1950 até 2020, ou a gente usaria a série como um todo? Com o SPI, você pode fazer das 2 formas. Você pode separar um período de referência, como você pode usar todos os períodos da sua série. E o SPI ele tem uma vantagem, por exemplo, que já atrapalharia bastante o cálculo do primeiro índice que a gente comentou, que é o RAI. O RAI ele não admite, não é que não admite, mas é complicado você ter séries, ter falhas na série. O SPI não. Quanto maior for sua série, se você tiver algumas falhas nessa série, é possível você fazer ajustes e calcular o SPI com uma série que tenha falhas, por exemplo. Lógico que quanto mais falhas, pior sempre, para qualquer cálculo de algum índice. Mas não é um empecilho, não é preciso interromper ou não calcular o SPI de uma série só porque ela apresenta falhas. E outra coisa, se vocês tiverem sempre dados, seja qual for a extensão temporal dos seus dados, usem sempre como período de referência, é uma sugestão minha, usem sempre como período de referência o período total das suas séries, para o cálculo de um índice de seca como o SPI. Por quê? Porque quanto mais tempo de dados você tiver, mais situações climáticas diferentes aquela região passou. Ela já sofreu a influência de vários El Niños, de várias laninhas, de períodos neutros, de outros tipos de modos de variabilidade que não seja só o Enos, ou seja, você vai ter ali um histórico muito robusto, né, numa série temporal longa, de situações que contaram a história daquela estação. Então, os seus parâmetros da distribuição vão ser muito mais fiéis ao que realmente você deveria ter. Tá? Imagine se você pega o período 6190 em uma determinada região, aqui no Nordeste. O período 6190 para o Nordeste ele foi muito mais chuvoso do que o 91-2020. Não estou falando aqui de aquecimento global, de alguma influência. Não, isso é normal, acontece. Depende dos modos de variabilidade dominantes do clima. Né? Então, quem trabalha com dados e faz uma comparação simples aqui na região Nordeste, vê. O período 6190 foi muito mais chuvoso. Porque a gente teve, principalmente, as décadas de 60 e 70, com anos muito chuvosos na região Nordeste. Né? Devido a situações que a gente não precisa comentar agora. Situações climáticas que a gente não precisa comentar agora. E o período 91-2020 foi bem mais seco. A gente teve um número de anos chuvosos bem menor de 91 a 2020 do que de 61 a 90. Um bom exemplo é essa última grande seca. 6, 7 anos seguidos, aí, onde realmente a gente teve um déficit de precipitação considerável, né? A partir de 2012 até quase agora, 2018, 2019. No SPI, a escala ela varia de aproximadamente normal para valores calculados que variam de menos 0,99 a 0,99, umidade moderada, umidade severa, umidade extrema, seca moderada, seca severa, seca extrema. Em algumas regiões, né, como aqui na região Nordeste, a frequência de anos secos, além de... Não é nem que você tenha uma frequência maior de anos secos, mas o impacto social ele é tão mais significativo do que o impacto de anos úmidos, que, por exemplo, a gente tem um produto
hoje desenvolvido para a região semiárida e que está se expandindo para outras regiões do Brasil, que é o monitor de secas, né, que leva, entre outras informações, o SPI. Ele também está lá dentro. Então, você monitora apenas condições de normal para seca, né? Não aparece lá no monitor de secas, acho que você já deve ter conhecido. Creio que quem encabeça esse produto é a ANA, né, com participação de instituições nacionais, outras instituições federais e estaduais que contribuem. Então, você tem ali alguns parâmetros e também tem o SPI sendo calculado com o maior número possível de estações meteorológicas para dar um diagnóstico mensal de como estão as áreas de seca, se estão expandindo, se estão diminuindo. Então, a gente tem essa classificação aí, né? Quando a gente calcula o SPI, a gente vai ter esses valores e a gente vai classificar em alguma escala de seca, em alguma escala de umidade. Quando eu falei daquela questão de quanto maior a gente tiver um período de dados, né, quanto mais anos a gente tiver de dados, melhor, e a gente precisa usar o ano todo, é porque quanto mais tempo de dados a gente tem, mais a gente tem uma distribuição ao longo do tempo próxima com essas probabilidades aí que estão, né, no lado direito da coluna. Ou seja, quanto mais tempo de dados nós temos, mais a gente percebe que a nossa distribuição ela se aproxima, né, de uma normal, e a gente tem aquela maior massa de dados classificadas como normal, e a gente vai tendo os valores mais extremos, positivos e negativos. Com pouco tempo de dados, a gente pode ter essas probabilidades de uma forma bem mais aleatória, digamos assim, esses valores, né? Vantagens do SPI. Um índice unicamente pluviométrico, mas ele tem uma desvantagem, né? Ele não leva em consideração outras variáveis que, a priori, a gente pode imaginar que podem influenciar nas secas, ou no grau de severidade das secas. Entre eles, a influência da temperatura, né? A temperatura elevada, associada a um período prolongado de déficit hídrico, vai, com certeza, contribuir para uma maior aceleração da redução da água disponível naquele ambiente. Então, surgiu, né, uma adaptação ao SPI, que é o SPEI, que é o Standard Precipitation and Evapotranspiration Index, que é o índice padronizado de precipitação e evapotranspiração. Então, esse índice ele passou a contar com a contribuição do fator temperatura por meio da evapotranspiração. Então, como calcular essa evapotranspiração? A gente pode calcular simplesmente pelo método de Thornton-Waite, que a gente vai precisar apenas de dados de temperatura, como a gente pode utilizar outros métodos, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Pima-Monti. Aí vai depender da disponibilidade de dados que a gente tem para o cálculo da ETP, né? Esses índices de precipitação, eles são baseados em duas suposições. De que a variabilidade das precipitações são muito maiores do que a de outras variáveis, principalmente temperatura ou evapotranspiração potencial. Isso os índices que eu vinha falando anteriormente, né? Os que levam em consideração principalmente só a precipitação. Então, supor que a chuva varia muito mais do que outras variáveis, como temperatura e ETP, que outras variáveis, como a evapotranspiração, são estacionárias, ou seja, não têm tendências, e que as secas são controladas única e exclusivamente devido à variabilidade temporal das chuvas, isso é um problema. Então, o SPEI veio para tentar nos mostrar que é preciso tentar inserir os efeitos da temperatura na evapotranspiração e, enfim, no cálculo de um índice que seja mais fiel ao que aquele ambiente realmente está
está sofrendo de consequências, tanto pela redução de chuvas, por exemplo, em um período realmente de seca, quanto pelo efeito que a temperatura está causando nesse ambiente. E outra coisa, e se as temperaturas realmente estiverem subindo, e subindo de forma significativa em algumas regiões, o processo de secamento do ambiente ele vai ser maior, né? Isso é um fato. Então, o SPI, quando a gente compara, esses dois gráficos são bem interessantes, quando a gente compara os desvios padrão de precipitação em relação à evapotranspiração, a gente vê que eles são totalmente, inversamente proporcionais, né? Então, quando você tem uma baixa ou uma alta variabilidade, ou uma baixa ou um alto desvio de precipitação, você tem geralmente um baixo ou um maior desvio da evapotranspiração. Então, isso mostra que combinar precipitação a uma outra variável, como a evapotranspiração, para o cálculo de um índice de seca, é extremamente pertinente. Nesse sentido, o SPI ele vai ser apenas uma diferença entre a precipitação e a evapotranspiração. Ele começa com um cálculo muito simples. Você pega a coluna de chuva, com seus dados de chuva, você pega uma coluna com seus dados de evapotranspiração, faz um menos o outro. Como a gente começa um balanço hídrico normal. Isso no tempo, variando no tempo, depois a gente pega essas diferenças, né, vê as distribuições de probabilidade dessas diferenças no tempo, e a gente começa a ver que, a contar do tempo, você vai tendo diferentes formas de distribuição dessas diferenças. A função densidade de probabilidade que precisa ser construída para o cálculo do SPI, para essas diferenças do SPI, geralmente é uma log logística com 3 parâmetros, né, que a gente chama de alfa, beta e gama, que são os parâmetros de escala, forma e origem, que podem ser obtidos por essas expressões logo abaixo, né, usando também algum outro tipo de distribuição, que não a gama, muitas vezes a distribuição do tipo Pearson 3. Isso pode parecer complicado, mas não é tanto assim, não. Vejam que quando a gente usa essas distribuições para diferentes escalas temporais, isso é uma vantagem do SPI, você pode ajustar muito bem a escala mensal a um determinado tipo de distribuição, uma escala trimestral a um outro tipo de distribuição, a escala semestral já a um outro tipo de distribuição, enquanto que no SPI a gente usa, por exemplo, partindo da distribuição gama, a gente usa para qualquer escala temporal. No SPI, não. É interativo da metodologia testar vários tipos de distribuição e, para a escala temporal, que seja qualquer uma de interesse, vai ser escolhida aquela que melhor se adere à distribuição dos dados. Então, isso é uma das vantagens também do SPI. Não só introduzir a questão da influência da temperatura, como também o uso, né, de diferentes distribuições em diferentes escalas temporais. O SPI ele vem a resolver problemas de comparação, por exemplo, como o PDSI. O PDSI, eu falei no começo, é o Índice de Severidade de Seca de Palmer, muito utilizado nos Estados Unidos, né, e em muitas partes do globo. Mas ele é um índice que ele tem certas particularidades, ele tem constantes que são fixas, que você acaba utilizando ele em outras regiões do planeta, e que você não tem a segurança de que aquelas constantes realmente seriam as melhores para aquela determinada situação. E já ficou provado que muitas vezes não é. A gente precisaria sempre estar adaptando esse índice de seca. O SPI ele resolve esse problema de comparar, né? Você comparar uma região semiárida com uma região mais litorânea, mais úmida, com a Amazônia, que está logo ali do lado, que tem um outro tipo de distribuição de precipitação, de temperatura, região, ou seja, você pode comparar qualquer região do planeta com o SPI sem maiores problemas. Tá? Então, existem vários produtos disponibilizados aí na internet, por alguns centros internacionais também, somente com estimativa de precipitação, de temperatura, via satélite, que aí cobre o planeta todo, e também com as redes de observação dos países. Esses produtos são gerados e você vê
toda a América do Sul, você vê a África, você vê todo o globo, se for do seu interesse. Qual é a situação naquele momento, onde você está tendo seca, onde você está tendo, na verdade, onde está havendo uma seca leve, severa, moderada, onde está, quais regiões do planeta estão passando por uma situação de umidade excessiva, moderada. Então, o SPEI dá para a gente essa noção de uma forma bem mais interessante. Um problema do SPEI é relativo à evapotranspiração. A gente sabe que o ideal seria, para todos os locais, a gente utilizar e poder utilizar o método de Pima-Monti, né? É o método mais confiável, é o método mais recomendável, é aquele que, entre todos os métodos, em experiências de campo, é sempre o que você tem as medidas mais próximas dos lisímetros, que são os instrumentos usados para medir a evapotranspiração em campo. Só que a falta de dados, muitas vezes, nos empurra a trabalhar com aquilo que a gente tem em maior quantidade. Então, se você tem uma maior quantidade de dados medidos, por exemplo, de temperatura do que de outras variáveis, então você vai calcular o SPI, inserindo no cálculo dele uma ETP estimada pelo método Thornton-Waite, por exemplo, que você precisa só de temperatura, né? E para muitas partes do globo, quando a gente calcula, né, a gente vê que há uma diferença grande da ETP estimada pelo método de Thornton-Waite com a estimada pelo método de Pima-Monti, que seria aquilo que a gente teria de mais próximo da verdade em superfície. Então, esse é um problema, né? Então, nesses resultados aí que o pessoal gerou, a nível global, está bem pequenininho ali, mas essas manchas vermelhas aqui, elas são de comparações entre o SPI calculado com Pima-Monti e com mais outros dois métodos, que é Thornton-Waite e Hargreaves e Samani. Então, a gente pode inserir no SPI um desvio indesejável, mas que está vindo principalmente do tipo de evapotranspiração que a gente está calculando. Se você pode calcular a evapotranspiração pelo método de Pima, ótimo. Vai ser bem mais confiável o teu cálculo. As diferenças com o tempo, elas podem ser significativas, né? Aqui eu tenho a escala de 1 mês, 3, 6, 12, 24, 36 e 48 meses. A partir do tempo que a escala vai aumentando do SPI, você vai vendo que, se você calculou com um ou outro método, essas diferenças, elas na verdade, estão sendo somadas, né, ao valor do índice. Então, isso vai sendo isso vai se acumulando com o tempo, né? Isso pode ser um problema. Como eu falei, a gente tem diferentes modelos de evapotranspiração potencial. Aqui a gente tem 3 exemplos, né, de uma série temporal de uma determinada localidade, do SPI calculado de 1960 até 2010, aqui em cima com o Thornton-Waite, aqui no meio com o método de Hargreaves e aqui embaixo com o método de Pima-Monti. E aí, vejam as diferenças entre Hargreaves e Thornton-Waite, não é tão grande. Mas entre Pima-Monti e Thornton-Waite já é considerável em algumas áreas. E de Pima-Monti com Hargreaves chega a ser um pouco mais considerável. Então, você chega a quase 1 ou menos 1, que vai ser somado ao seu SPI. Né? E isso pode ser um problema, porque você pode estar começando a julgar o início de uma seca, ou a intensidade, duração, magnitude da sua seca, de uma forma um pouco, digamos, equivocada. Tem um outro índice de seca, que é o SC-PDSI, que eu mandei para vocês também no e-mail de todo mundo que está cadastrado aqui no minicurso. Eu mandei o link de um site para vocês baixarem, né, fazerem o download de um arquivo, que esse arquivo está sendo calculado lá por um centro do Reino Unido, né, o UK Met Office, que é o Self-Calibrating
Palmer Drought Severity Index, ou seja, é o índice de severidade de seca de Palmer autocalibrado. O índice de severidade de seca de Palmer, como eu já comentei anteriormente, ele tem alguns parâmetros que são fixos. E não importa se você está numa região úmida do Brasil e numa região muito seca, vão ser aqueles mesmos parâmetros. E isso pode ser um indutor de erros. Agora, isso é um indutor de erros, que muitos estudos já demonstraram isso. Tanto é que ele não é um índice tão popular como o SPI se tornou, né, pelas vantagens que o SPI tem. Mas, desde 2004, né, alguns pesquisadores eles desenvolveram o PDSI autocalibrado. Ou seja, ele se adapta a qualquer região do globo. Você entra com parâmetros como latitude, longitude e altitude daquele local de interesse, e ele calibra esses parâmetros, né, de acordo com a realidade daquela região. Então, isso é uma forma automatizada de trazer o PDSI para uma situação mais próxima realmente de qualquer realidade climática. Na verdade, a parte prática que eu gostaria de fazer com vocês do SC-PDSI seria, basicamente, vocês baixarem um arquivo que está nesse link, né, que eu mandei por e-mail e está aqui está bem pequenininho, mas eles disponibilizam de 1901 até 2020 para o globo todo, para uma resolução de 0,5 grau, os valores do PDSI autocalibrado, né, com base de dados nos dados do CRU, de precipitação e temperatura, né, então é um dado bem atualizado, e a gente pode ter um valor histórico aí do SC-PDSI para fazer várias análises. A única coisa que eu vou ficar devendo a vocês, mas é porque não é que eu não fiz, mas é porque eu percebi que estava dando uns probleminhas, eu não consegui resolver, é um script para a gente calcular o nosso próprio SC-PDSI com nossos próprios dados. Tá? Então, todo mundo que tiver inscrito no minicurso, assim que eu resolver esse probleminha, eu vou mandar também para vocês por e-mail, caso alguém queira realmente testar e tudo mais, e passe com isso as instruções. O que a gente praticaria com essa base de dados aqui era simplesmente uma extração de dados para qualquer local de interesse aqui que vocês tivessem. Tá? Mas é uma ótima fonte de informação até para a gente depois verificar, né, porque como esse produto é baseado em uma análise gradeada de precipitação e de temperatura histórica, desde 1901 até 2020, então a gente, de posse de dados nossos, realmente, de temperatura, de precipitação, a gente pode, com um script nosso, realmente fazer os cálculos e ver se tem alguma diferença com relação a isso aí. Geralmente, as grades elas suavizam as variáveis, né, principalmente precipitação e temperatura. Os extremos, porque por trás de toda análise gradeada, nós temos observações. Né? Então, cada observação, ela, no mínimo, influencia em 4 pontos de grade mais próximos daquela observação. Então, ao fazer isso, muitas vezes, quando se tem extremos, esses extremos são divididos entre esses pontos e a gente tem suavização, principalmente de extremos. Mas dá para a gente fazer bastante coisa com esses índices de seca aí. Bom, pessoal, era isso o que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite da organização do Congresso, da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Né? Na verdade, é uma honra muito grande. Quem está abrindo realmente o Congresso somos nós, com esse minicurso. E agradecer também os colaboradores que forneceram material e que têm contribuído com nossos estudos. A gente tem publicado vários trabalhos, né? Na pasta que eu disponibilizei para vocês do SPI, tem uma pasta chamada Referências, onde a gente colocou ali vários artigos interessantes sobre índice de seca, não só sobre SPI, mas também sobre SPI, o SC, PDSI, o PDSI. E tem alguns trabalhos nossos que a gente está desenvolvendo lá no
na UFAL, né, lá no Instituto de Ciências Atmosféricas. Também estão lá. Tem 2 artigos que saíram numa revista, a Geoscience, coloquei para vocês. Em um deles, a gente usa o SPEI para analisar tendências de períodos secos e úmidos na região Nordeste. No outro artigo, a gente usa o SPI para analisar período de retorno de secas na região Nordeste, entre outros artigos, entre outros trabalhos que a gente tem desenvolvido lá na universidade. Bom, era isso, agradeço. Eu não sei a viabilidade da gente fazer alguma atividade realmente prática agora, mas eu mandei tudo, né, tudo para você. Quem está inscrito aqui no minicurso recebeu um e-mail meu hoje de manhã, acho que vocês podem confirmar isso, né, onde eu dei algumas orientações básicas, eu acho que com o R todo mundo já teve algum tipo de contato, mas, até para quem não teve, eu mandei o executável, é só instalar, tem algumas orientações básicas de como instalar pacotes, e, após isso, é só ter o cuidado de, na pasta de cada índice, né, como eu mandei de forma compactada, vocês vão ter uma pasta para cada índice, com alguns dados e tudo mais, vocês começarem a testar esses scripts, né, vocês só têm que ter o cuidado de, na linha de comando, onde tem setwd, que é a linha de comando onde você se direciona até o diretório onde está o programa e os seus dados, né, vocês vão ver que os programas têm uma direção que é do meu computador, né, é onde eu fiz as minhas simulações. Então, vocês só vão mudar isso no script de vocês e vão começar a testar, a rodar os programas e ver se dá tudo certo, se dá algum problema. Automaticamente, agora, todos têm o meu e-mail. Quem não tinha, tem. Quem já tinha, né, reforça aí. E, quando vocês forem fazer algumas simulações, não hesitem. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês me escrevam, podem mandar e-mail, e eu vou tentar responder tudo da melhor maneira possível, né? Acho que não dá para agora fazer uma simulação aqui em conjunta com vocês, mas eu acho que o material que eu mandei para vocês, eu acho que dá para todos, né, testarem, analisarem, ver se dá algum problema. Quem está por aqui hoje de forma presencial e já teve... Tá. Eu vou tentar aqui fazer algumas demonstrações, então, que a organização, que a gente tem mais um tempinho. Alguém já tentou rodar algum ou estão na expectativa da gente fazer agora? Alguém já tentou, não conseguiu? Não tem que ser, né? Então, vamos ver se dá certo aqui da gente. Quando eu colocar aqui numa pasta, aí eu peço o compartilhamento de tela, para vocês verem. Bom, vamos lá, vamos tentar. Bom, ali eu abri o R, né, no meu computador, coisa que vocês podem fazer também. E aí a gente tem que ter só o cuidado da gente vir aqui em arquivo e nos direcionarmos até aquela pasta onde a gente está com o programa e os arquivos. Então, a gente vem aqui em arquivo, mudar diretório, abre uma opção aqui. A minha pasta, ela está aqui no disco C, chama-se minicurso. Cadê ela? Está aqui. E ela tem algumas pastas. Eu vou entrar aqui na pasta do RAI e vou entrar na pasta do RAI simples. Então, vou marcar aqui o RAI simples, tá? E vou dar um OK. Então, quando eu abrir aqui o meu script para o cálculo do RAI ou do IAC, né? Eu digo simples porque aqui é um script que ele foi gerado para a gente calcular para uma série temporal apenas, tá?
Então, vocês vejam que na pasta que eu enviei para vocês tem um programa, que é esse que eu acabei de abrir, e tem um arquivo de dados, que é para Campina Grande. Ano, mês, dados de chuva de Campina Grande, desde janeiro de 61 até dezembro de 2020. Tá? Quem é da Paraíba sabe que existem falhas na série temporal dos dados de Campina Grande, mas esses dados que eu organizei aqui e disponibilizei para vocês em arquivos, a gente fez um trabalho extra, que depois a gente pode comentar, de preenchimento de falhas. Então, esses dados não têm falhas. Então, esse programa aqui é muito simples, tá? Lembram que o RAI ele tem aqueles parâmetros, né? Você precisa conhecer a climatologia, você precisa conhecer a média dos 10 valores mais altos da série, a média dos 10 valores mais baixos da série, né? Então, tudo isso a gente faz aqui nesse programa. A gente precisa de um pacote chamado Lubridate. Tá? Como eu disse, não vai ser um mini curso de R, então eu não vou entrar em muitos detalhes da programação em si, mas essa primeira linha aqui, ela é para a gente limpar toda a memória, chamar o pacote que a gente precisa, né? Atribuir os dados que a gente precisa a uma tabela e a um vetor, e a partir daí a gente começa a fazer os nossos cálculos. A gente teve o cuidado de deixar os scripts extremamente bem comentados, né? Então, praticamente todas as linhas, ou o que vai acontecer em cada linha, a gente deixou vários comentários, às vezes é no cabeçalho das operações, às vezes é ao lado, para a gente ter noção realmente do que está sendo feito. Então, a gente precisa, né, eu também mandei para vocês uma instrução, né, um pedido para instalarem alguns pacotes, mostrei como fazer isso no e-mail, espero que tenham instalado. Se não instalarem, vai dar um erro aqui, quando a gente chama um determinado pacote. Né? Aqui não vai dar erro. Tá, aqui é apenas um aviso de que esse pacote foi construído para versões do R acima da 4.05. E eu acho que essa daqui é a 4.03. Mas não vamos ter maiores problemas por causa disso, não. Bom, aqui, nesse miolo aqui do programa, a gente está calculando aqueles parâmetros que são necessários, tá, gente? Então, vou calcular isso aqui tudo de uma vez. Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, dentro da área aqui de execução do programa, se a gente digitar, por exemplo, n ponto barra, a gente já vai ver aqui o cálculo, né, dos parâmetros que a gente está analisando o RAI aqui mensalmente. Se a gente colocar aqui o m ponto barra, a gente já vai ter o cálculo dos 10 maiores valores da série temporal de cada mês, né? O cálculo da média é necessário, e o x, isso é só para uma verificação, né? X ponto barra aqui já é a média dos 10 menores valores de cada mês. Então, a gente guarda tudo isso, já foi calculado, foram criados vetores para acumular tudo isso. E aí, agora, a gente vai calcular o RAI propriamente dito, gerar um arquivo de saída, e também gerar um gráfico dele no tempo. Aqui eu estou transformando o valor já calculado em uma série temporal, e aqui eu estou fazendo alguns artifícios para gerar a figura e para gerar uma visualização do nosso índice calculado aqui para Campina Grande. E aí vocês vejam que na pasta de vocês foi criado agora
um arquivo que é o cálculo, então eu tenho todo o cálculo aqui, tá? Ano, mês e o valor do índice. E isso aqui está graficado. Né? Atribuir um título, atribuir aqui uma escala temporal, aqui a média, né? A média do, porque são índices normalizados, né? Então o zero é o tudo que é próximo do normal nesses índices está próximo do zero. Então está aqui de 1961 até 2020, mês a mês, a distribuição do meu índice de anomalia de chuva em Campina Grande. Se a gente forçar um pouquinho a vista aqui, a gente vê ó, que a partir de 2012, mais ou menos até 2020, aqui a gente teve uma predominância bem maior de meses com valores do índice abaixo de zero, ou seja, negativos, né? Que podem já representar condições de seca, e poucos meses aqui com um valor acima do zero ou positivos. Isso a gente pode fazer para qualquer lugar, para qualquer extensão temporal, tá? E se vocês quiserem adaptar, isso é importante. Uma coisa que a gente não fez nesse script foi uma adaptação, né? A gente seguiu exatamente o artigo original do criador desse índice, que ele recomendava que a gente separasse de cada série temporal os 10 maiores valores, os 10 menores valores. Só que isso é natural e recomendável para séries de 30 anos. Uma série dessa, de 61 a 2020, ela tem mais de 30 anos. Então, a gente teria o mais correto aqui, seria a gente ver quanto tempo em anos a gente tem, de 61 até 2020, e fazer uma proporcionalidade. Se eu tenho que pegar os 10 anos mais secos e os 10 valores mais secos e os 10 valores mais úmidos de cada mês da série temporal, isso para uma extensão de 30 anos, quantos meses eu devo pegar para uma extensão de X anos? Então, isso pode nos trazer resultados um pouco mais corretos. Mas, para fins aqui didáticos, acho que está bem legal. Espero que alguém tenha conseguido aí gerar um resultado parecido, se alguém estiver tentando. Bom, voltando aqui para a pasta geral, eu coloquei um arquivo, texto, chamado dados NEB, que são dados do Nordeste. Tá? Eles estão na seguinte estrutura. Na primeira linha, você tem o nome das estações, na segunda linha, você tem os códigos da UMM de cada estação, e depois você tem dados de 61 até 2020, mensais de precipitação de cada estação. Aqui eu tenho, se eu não me engano, 96 estações, tá? Que são estações do IMET na região Nordeste, e o separador, nesse arquivo aqui, é ponto e vírgula. Tá? Essa é a estrutura que a gente montou para fazer o nosso script. Esse script é para quê? A gente viu que a gente pode calcular, nessa pasta aqui do Raiz Simples, o índice para uma série qualquer. Mas e se a gente tem muitas séries? O que é que a gente faz? Né? Então, essa é uma realidade de quem trabalha com dados. Às vezes você tem 100, 200, 300, 50 séries temporais numa área de uma bacia, num estado, numa região do Brasil. Então, como calcular de forma automatizada esse índice para um monte de estações ou de séries temporais de uma só vez? Então, a gente vem aqui, vou fechar esse arquivo, vou voltar um diretório atrás aqui, no próprio diretório aqui do RAI, deixar ele marcado, que é onde o meu script para muitos arquivos ele tá nessa pasta. Vou dar um OK e vou abrir esse script. Vejam que eu criei aqui 3 pastas. Essa pasta e essa pasta. Na pasta RAI Parâmetros, tá, todas estão vazias, vão ser alocados todos os parâmetros de cada estação, para cada mês do ano
que são aqueles parâmetros que são a média dos 10 maiores valores, dos 10 menores e a climatologia. Tá? Aqui, nessas pastas aqui, eu vou ter o RAI de toda a série temporal, de cada uma dessas séries temporais, e também uma tabela geral para todas. Né? Isso pode facilitar a minha vida no sentido de fazer, por exemplo, mapeamento. Eu quero utilizar esse índice para fazer mapeamento mês a mês de como estão as condições de umidade em determinada região. No caso aqui seria o Nordeste. Então eu vou entrar com aquela organização de dados e vou gerar as minhas saídas. Né? Então, vejam que aqui eu estou chamando o arquivo do Nordeste, que eu montei. Tá? Tem alguns parâmetros aqui que estão sendo, na verdade, estão comentados aqui, mas é só para a gente ter uma organização da estrutura. Tá? Vejam sempre que isso aqui é muito importante, ó, que é onde os seus dados estão. Os dados para mim, estão no meu disco C, na pasta minicurso 01, na pasta RAI, e aí vem o nome do dado, .txt. Né? Então, cada um de vocês vai ter que atualizar isso aqui de acordo com o local onde vocês salvaram os arquivos que foram enviados. Tá? Então, assim, como eu tenho outros scripts para mostrar, e eles estão realmente muito bem comentados, eu vou rodar isso aqui tudo de uma vez só e a gente vai só analisar os arquivos de saída. Tá? Então, está sendo calculado, está sendo gerado todas as saídas, estão sendo escritas as tabelas, direcionadas para aquelas pastas que estavam vazias, só aguardando os cálculos do script. Ok, vamos ver o que é que foi gerado. Vamos lá. RAI parâmetros. Temos aqui para cada uma das estações que foram nomeadas com nome, né? Na primeira linha lembram que elas estavam com nome, na segunda com código da OMM. Então todas elas estão aqui com nome e esse cálculo foi feito para o RAI mensal, né? A série temporal mensal. Então você tem aqui para cada estação, para cada mês do ano, ó, você tem o N barra, que é a média climatológica de cada mês, que para janeiro seria esse valor aqui, o M barra, que seria a média dos 10 maiores valores observados naquele local, por exemplo, do mês de janeiro, que seria esse segundo valor aqui, e o X barra, que seria a média de todos os 10 menores valores de cada estação em cada mês, que nesse caso aqui de janeiro, por exemplo, seria esse valor aqui. Para todos os outros meses, estão aqui os valores devidamente calculados. Eles são calculados e armazenados, disponibilizados, pode ser que sirva para alguma coisa, mas eles estão sendo armazenados para o cálculo do índice, para cada um dos dados que a gente tem aqui. Né? Então, vejam que foram calculados para todas essas localidades aqui que estavam no arquivo. Aqui nós temos o cálculo para cada uma das estações daquele arquivo, agora de forma separada. Então, para cada uma das estações a gente tem aqui, ó. Lembra que na segunda linha tinha o código da OMM. E o código da OMM é ali 82 ou 83 e mais 3 dígitos. Né? Então, não se preocupem, porque ele impõe o cálculo àquele valor, porque ele vê aquele valor, ele está vendo o valor aqui como um valor numérico. Mas ele não significa nada aqui nessa linha. Tá? Nessa linha aqui ele não significa nada. O que nós temos a considerar realmente como valor do índice é de 1961, mês 1, daqui para frente. Então, aqui ó, eu tenho todo o meu período de dados de 61 até 2020, janeiro, fevereiro, março de cada ano, até dezembro, todos os cálculos aqui do índice. Mas isso pode ser complicado de eu juntar tudo num grande arquivo para fazer um mapa. Não tem problema. A gente gera um arquivo aqui, que eu dei esse nome aqui, RAI, tabelão, né, uma tabela grande, onde você tem a sua saída, está aqui, ó,
Primeira linha, ano, mês, tudo separado por ponto e vírgula, o nome de todas as estações. A segunda linha, que era o código da OMM, tem um cálculo aqui que não deve ser levado em consideração, porque essa linha não foi levada em consideração como um dos 10 maiores valores, né, apenas um código, então ele acabou calculando porque ele viu como um número inteiro, então isso é até absurdo, seria um RAI de 1.200 e tanto, porque eram 82, 244, aqueles códigos da OMM. Mas a partir daqui você tem tudo, ó. Desde o ano de 61, mês 1, e para cada estação, o valor do RAI calculado, tudo isso de 61 até 2020. Então, você está tudo aí, você pode abrir isso numa planilha Excel, separar um determinado mês, levar tudo isso para o próprio R, ou um QGIS, ou um GRADES, e você fazer seu mapa do seu índice, né, da sua anomalia. E aí você pode ter esse monitoramento de forma constante. Só tem que ter cuidado, uma coisa que eu não fiz aqui, ó, o último mês, ele gera NA, então, para que isso não aconteça, a gente tem que sempre repetir o valor do último mês 2 vezes. Eu não fiz isso, então é como se eu tivesse perdido o dezembro de 2020. Tá? É só no arquivo original, se você for fazer o mês atual, a gente está em novembro, você quer fazer um mapa, você tem dados até outubro e quer ver como é que foi a distribuição desse índice na Paraíba, em Alagoas, no Nordeste, no Brasil. Tem um monte de estação, organiza naquele formato, aplica esse programa, tenha o cuidado apenas de repetir o último mês, e aí você vai ter o valor calculado para fazer seus mapas e suas análises. Na pasta do LAMB, que é aquele índice que a gente falou que ele é mais recomendável para a gente analisar situações de seca em bacias hidrográficas, eu organizei aqui um arquivo, Bacia do São Francisco. A gente tentou colocar aqui, também de janeiro de 61 até dezembro de 2020, dados das estações lá do INMET que caem dentro da Bacia do São Francisco. Agora, isso na bacia inteira, tá? Desde a parte de Minas Gerais até na saída do rio entre Alagoas e Sergipe. Então, é uma grande variedade de climas, aí, de situações climáticas, de quantidade de chuva que a gente tem, né, na Bacia do São Francisco. Mas é só para dar um exemplo de como vocês podem organizar um arquivo e utilizar esse índice para fazer seus cálculos. Tá? Então, a gente vai abrir aqui, né, mais uma vez. A gente vai se direcionar, vamos nos direcionar até a pasta onde está o índice, que é essa daqui, LAMB, vou deixar ela aqui marcada, fica azulzinha, dou um OK. Então, agora eu abro o meu script. É um script curto, muito simples, né? Também muito bem comentado. Ele gera alguns arquivos para a gente, está tudo aqui bem comentado mesmo, para você. Às vezes a gente tem 3, 4 linhas só de comentário do que é que está sendo feito naquele bloco de cálculo. Eu vou só rodar ele aqui rapidinho, para a gente dar tempo de ver os outros arquivos. E aí, o que é que ele me gerou? Ele me gerou, como os arquivos são mensais, um dos meus arquivos de saída aqui é a minha precipitação acumulada anual, porque, como eu disse a vocês, esse é um índice para fazer uma avaliação anual da situação da bacia. Então, aqui eu tenho todos os acumulados anuais de todas aquelas estações. Eu tenho os valores do índice para cada estação, bem organizadinho, tá? Isso aqui de 61, 62, 63, 64, não está saindo aqui um ano, mas é nessa ordem, 61 até 2020. E eu tenho o valor do índice compensado para toda a bacia, que é esse aqui. Tá? Que aí é uma coluna só de valores, ó, desde 61 até 2020. Eu peguei esse valor aqui, esse dado aqui, eu já tinha colocado na pasta para vocês, ele numa planilha aqui de Excel, bem simples para a gente dar uma olhada.
né? É esse arquivo aqui, eu organizei aqui numa planilha só para a gente ter uma noção do tipo de produto que a gente pode ver. Bem simples, tá? Não enfeitei em nada. Então, a gente tem aqui os valores de 61 até 2020, calculado para a bacia. Mas olha que coisa interessante, né? A gente tem uma alternância de valores positivos, negativos. Na teoria, valores positivos foram anos que a bacia teve precipitação acima da média, né? Foi mais chuvoso, isso em diferentes intensidades e tudo mais. Mas olha que interessante aqui. Ó. A gente não tinha percebido em toda a série uma sequência tão interessante de anos secos como a gente viu aqui. Ó. Isso aqui é 2012, aí 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos seguidos de seca. Ah, mas isso aqui foi muito suave. Foi, mas 2012 foi muito intenso. E mesmo assim ele foi negativo. Muito próximo do zero, mas foi negativo. Foi neutro, normal. E depois vem uma sequência de 3, 6 anos seguidos, onde a bacia, né, digamos assim, como um todo, sofreu com redução da precipitação. E aí, quando chega em 2020, 2020 foi um ano em que a bacia teve um valor desse índice positivo, ou seja, precipitação média na bacia, isso considerando a bacia que é gigantesca, né, temos que ter esse cuidado, positivo. Isso foi muito devido às fortes chuvas que ocorreram em Minas Gerais, em janeiro e fevereiro de 2020. Nem tanto na bacia como um todo, mas aquela parte da bacia, sim. A gente teve estações com acumulados mensais muito acima da média, né, em janeiro e fevereiro de 2020. Tem outros scripts aqui, mas eu vou passar bem rapidinho aqui, só pelo do SPI. Os outros seguem a mesma estrutura de explicação, a mesma estrutura de didática que a gente está vendo. Aí eu vou abrir aqui o script do SPI, que ele é um pouco mais, ele tem um pouco mais de variações, né, de como se pode utilizar o índice para calcular valor, porque a gente tem as escalas diferenciadas do SPI, né, mensal, trimestral, semestral, anual, bianual e por aí vai. Então, na pasta aqui do SPI, que eu mandei para vocês, vocês têm, além do programa, que é o que eu acabei de abrir, vocês têm uma série para Campina Grande completa, só Campina Grande, uma série para Campina Grande, onde a gente inventou um período inicial que não era de janeiro de 61. Aqui um arquivo com dados de precipitação de toda a Paraíba, tá? Que a gente extraiu daquele banco de dados de um artigo muito conhecido hoje em dia, que é o artigo do Xavier. Eu acho que vocês conhecem esse artigo. Um pesquisador da Federal do Espírito Santo, que durante o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer uma análise gradeada do Brasil inteiro. Muito bom aqueles dados, né? Então, eu extraí dados aqui para a Paraíba inteiro. E um arquivo aqui para simular o cálculo do SPI com arquivos com falhas. Tá? Então, a gente indo rapidinho aqui. E interessante, né? Como eu disse para vocês, na pasta do SPI, tem essa subpasta aqui de referências com alguns artigos, né, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Sempre bom a gente ter um referencial teórico, né, para algum tipo de aplicação. Bom, a gente precisa desse pacote, SPEI. Esse pacote permite o cálculo do SPI e do SPEI. Né? Todo pacote do R, quando você coloca uma interrogação na frente, ele automaticamente te direciona a uma página da internet, onde você encontra toda a descrição do potencial daquele pacote, o que é que aquele pacote realmente faz, né? E ele te dá um guia, inclusive, para você organizar o seu script. Né? Então, qualquer pacote que vocês quiserem saber mais detalhes no R, é só colocar uma interrogação, o nome do pacote, e ele chama isso automaticamente da internet. Aí vamos voltar aqui para o que nos interessa. Vamos lá. Bom, primeiro aqui eu vou ler a estação de Campina, ler os dados da estação de Campina.
fazer aqui um sumário aqui dos dados, calcular algumas estatísticas descritivas. Veja que o dado de Campina ele tem todos os valores das variáveis, incluindo a precipitação observada de 61 até 2020, né? A gente tem uma coluna com pressão, umidade relativa, temperatura máxima, mínima, vento, insolação, precipitação. A última coluna é da precipitação. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui justamente na coluna da precipitação. Os dados estão todos aqui organizadinhos. Para eu calcular qualquer escala temporal do SPI, é só colocar aqui. Ó. Se eu quiser a escala 1, eu vou calcular a escala 1. Se eu quiser a escala 3, eu vou... Aqui é a escala 1, né? O SPI 1 para Campina Grande. Se eu quiser a 6, por exemplo, já é semestral, é só a gente mudar aqui. Já veio uma diferenciação. Se eu quiser o SPI 24, de 2 anos, né, onde ele pega toda a série acumulado de 2 em 2 anos e faz o devido cálculo do índice, a gente já vai ter essa situação aqui. Ou seja, a gente vai, com o passar do tempo de acumulação, a gente vai percebendo períodos realmente úmidos e períodos mais secos. Esse aqui é o período recente, ó, a partir de 2012 para cá. Em Campina Grande, se você analisar, não parece, em intensidade, essa seca desse período aqui ela foi até maior. Mas em magnitude e duração, a gente teve uma área maior nessa seca aqui do que nessas duas outras grandes secas que ocorreram em anos anteriores. Isso é só um exemplo do tipo de análise que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem aqui vários exemplos para vocês, o script todo organizado, tá? Das escalas temporais, de como escrever os arquivos de saída, de como calcular várias escalas temporais ao mesmo tempo, como gerar esses arquivos de saída, como calcular várias séries de uma só vez. Então, você tem um banco de dados maior, você pode vir aqui, ó, como nesse arquivo aqui, precipitação da Paraíba. Paraíba tem, acho que, 222, 223 municípios. A gente extraiu para Paraíba, dos dados gradeados, uma série para cada município. Então, vocês vão ter aí como realmente fazer isso para arquivos múltiplos e tudo mais. Então, são scripts muito bem comentados, simples, vejo que são poucas linhas de programação, e que eu espero que vocês utilizem, possam realmente fazer uso desses arquivos. Chegamos aqui na nossa hora, são 15 horas, e, mais uma vez, me coloco à disposição, você já tem meu e-mail, para que, caso tenham algum tipo de problema ao rodar os scripts, ou como organizar dados, ou qualquer tipo de dúvida, podem me escrever que a gente vai tentar resolver junto. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês, a quem está aqui presencial, a quem está nos assistindo de forma híbrida, e me coloco à disposição para essas e outras dúvidas, essas e outras questões. Tá? Muitíssimo obrigado.